Fala galera, professor Juarez para a primeira aula de Geografia, né? E a gente já começa num tema pesadíssimo. O tema pesado de hoje é a geopolítica, tá? Os interesses e os conflitos que a gente acaba gerando no nosso planeta. Mas você deve estar se perguntando, maneiro professor, pesado, mas o que é a geopolítica, né? O que é isso? Galera, a geopolítica é uma ciência. E é uma ciência que está diretamente, né, relacionada com o saber estratégico. Ou seja, com como os estados, como os países, como os lugares diferentes, eles acabam, né, se impondo em relação a outros espaços. Tá? A gente sabe, né, que existe muito uma tendência de conhecer outros lugares, de dominar outros lugares, de controlar outros lugares. E isso já é uma realidade do planeta desde as grandes navegações num processo imperialista europeu em outros lugares, né, de colonização, de exploração de outros espaços. E é isso que a ciência da geopolítica está integrada. É nisso que a ciência geopolítica atua, nesses processos em que os países vão se colocar, né, frente aos outros, que os países vão afirmar os seus interesses, vão buscar essa soberania em outros lugares. E isso acontece principalmente através da técnica, através da tecnologia, através do desenvolvimento bélico e militar. Tá? Botei aqui uma fotinho do Exército Brasileiro para mostrar nessa questão de como o Exército, de como as Forças Armadas estão diretamente ligadas a esse poder estratégico, a essas influências, a esses domínios, a esses controles de outras áreas. Beleza? E é óbvio que nem todo país vai ter essa consideração, nem todo país vai ter essa influência. Se eu te perguntar qual o país mais influente do mundo hoje, você vai me responder com certeza Estados Unidos. Talvez você responda China. E esses dois lugares, esses dois países, eles têm grande poder bélico militar. Eles têm grande desenvolvimento tecnológico. E tudo isso serve como essa estratégia de negociação, como essa estratégia de influência, como essa estratégia que vai movimentar todo o nosso planeta. E a gente vai ver que isso acontece de formas diferentes, tá bom? Por exemplo, né, a geopolítica ela vai estar muito associada a essas relações internacionais, como a gente estava falando, né? A acordos diplomáticos, a toda forma de conflito que a gente vai ver entre os países. Beleza? Seja uma questão cultural, religiosa, uma questão de exploração de recursos naturais, não importa. A ideia aí é de entendermos, né, que existe uma disputa territorial. E geralmente, quem ganha uma disputa é aquele que apresenta mais força. Tá? Esse ponto ele começou a ser mais estudado pela gente, né, galera? A partir do século XIX, quando a Europa começou a expandir as suas fronteiras. A Europa começou a delimitar os seus territórios dentro ali do continente. Tá? Essa expansão a gente vê aqui, né, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, né, dividindo, por exemplo, a África, dividindo, por exemplo, a Ásia. Tá? Tudo isso eram estratégias geopolíticas dos países europeus de dominação sobre o continente africano ou o continente asiático, que eram, ou que são até hoje, né, militarmente, tecnologicamente mais frágeis, beleza? Se é mais frágil, os países mais fortes vão lá e colocam o seu poder, demonstram o seu poder sobre eles, beleza? Mas quando que isso começou a ser falado? Quem começou a falar sobre isso? De onde esse negócio apareceu, gente? Com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um geógrafo alemão extremamente conhecido e famoso, tá? Friedrich Ratzel. O Ratzel, ele começou a escrever no final ali de 1800, no começo, né, de 1900, sobre a teoria do espaço vital. E o que é o espaço vital? O espaço vital, galera, é o território. O território no qual a gente vai desenvolver essas relações de poder. Beleza? A gente vai desenvolver todas essas relações de controle através da força. E o Ratzel, ele escreve isso num período de unificação da Alemanha. Ele escreve isso justamente para justificar, né, as conquistas territoriais alemãs frente a outros lugares. Para mostrar que, se eu tenho poder, eu posso dominar outras áreas. Eu tenho a necessidade de dominar outras áreas, porque esse espaço é vital
para o meu desenvolvimento, é vital para a saúde do meu país, vital para a saúde no meu espaço. Beleza? Então, essas teorias, elas são fundamentadas nesse geógrafo alemão chamado Ratzel. Beleza? Enfim, né, galera? E é óbvio que essas estratégias, que esses processos, eles vão gerar uma grande quantidade de conflitos num cenário, né, numa escala mundial. Beleza? A gente vai ter muito problema quando nós falamos sobre o mundo, né, entre essas estratégias gerando conflitos, tá? E esses conflitos, eles têm diversas características. Eles podem ser por conta da economia, eles podem ser por conta da diferença da sociedade, eles podem ser por conta da religião, eles podem ser por conta de questões étnicas, eles podem ser pelo território ou simplesmente pelo poder militar. Tá? Diferentes processos levam ao conflito e a gente vive um planeta de muitos conflitos. Até hoje, nós temos diversas áreas conflituosas, diversas áreas problemáticas. Tá? E aí, né, galera, é óbvio que o poder bélico, o exército numeroso, ele vai ser fundamental para isso. Sem um desenvolvimento bélico, sem um exército numeroso, como você vai influenciar? Como você vai ter poder? Como você vai dominar? Fica um pouco difícil, né? Vamos ver alguns exemplos aí de controle, alguns exemplos de conflitos, né, que a gente tem hoje no planeta? A gente começa, galera, com um conflito histórico, étnico-religioso, entre palestinos e israelenses. Israel e Palestina, tá? Isso começa lá por volta de 1947, 1948, que é quando a gente tem institucionalizado um território chamado de Israel. Até então, toda essa terra aqui que vocês estão vendo, ela era chamada de Palestina, beleza? Dominada, desenvolvida, gerenciada por árabes muçulmanos. E a gente vai ter vários problemas, né, principalmente na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, que fazem com que a ONU tenha uma vontade de criar um espaço israelense, um espaço para os judeus. Então, eles dividem o território onde os judeus passam a habitar junto com os palestinos. Só que isso, galera, não traz uma satisfação para os palestinos que já estavam ali. E gera uma grande quantidade de conflitos por dominação daquele território. Mas tem um problema. Essas diferenças que são étnicas, um árabe e o outro judeu, essas diferenças que são culturais, que são religiosas, elas não ficam só aí. As diferenças também vão para o poder bélico, que é de um povo palestino que não tem um exército institucionalizado, não tem um exército forte, né, extremamente armado, e em contrapartida nós temos um povo israelense que tem um dos exércitos mais fortes do planeta. Isso cria um massacre. A gente deixou de ter uma terra palestina e passamos a ter uma terra israelense judia. Por quê, galera? Porque os israelenses, eles têm muito mais poder e os palestinos são absolutamente oprimidos dentro dessa relação, tendo poucas áreas de influência e de controle, tá? Hoje nós temos os palestinos localizados na faixa de Gaza e no espaço ali da Cisjordânia, beleza? Fora isso, todo aquele território se tornou parte de Israel. Esse é um conflito que está até hoje, que não teve resolução, que não tem acordo de paz, que tem vira e mexe vários acontecimentos e pessoas morrendo dentro daquele espaço. Ou seja por um atentado terrorista, ou seja por uma agressão do Estado ao outro, beleza? A gente tem sempre muitas mortes acontecendo e nenhuma resolução. Nós podemos ter, galera, conflitos territoriais por conta mesmo de posicionamento geográfico. É o caso das Ilhas Malvinas ou Falklands, tá? Esse é um problema muito antigo entre Argentina e Reino Unido. Por quê? Reino Unido e Argentina disputam essa pequena ilha aqui, ó, próxima à costa da Argentina. Qual o problema? Os ingleses falam que essa ilha pertence a eles e os argentinos falam que essa ilha pertence a eles. É uma ilha que tem recursos naturais, claro,
mas é uma ilha que dá uma posição geográfica estratégica no Oceano Atlântico. E aí essa disputa acontece para ver quem vai ficar com aquele espaço, para ver quem vai controlar aquele espaço. O Reino Unido chama de Falkland, os argentinos chamam de Malvinas, beleza? Hoje, né, a gente tem uma dominação que é muito maior a Argentina desse espaço, tá? Mas mesmo assim, ainda existe uma disputa. Não está sendo de conflito direto hoje, não acontecem guerras por conta disso, tá? Já aconteceram conflitos no passado, mas existe toda uma briga institucionalizada para ver quem vai dominar aquelas terras. E o argumento principal da Argentina é simples. Essa ilha está muito mais próxima da nossa costa do que está do Reino Unido. E é um argumento bastante válido aí para decidir, certo? Gente, nós temos conflitos também que nascem, né, de questões envolvendo recursos naturais, recursos energéticos, principalmente de como eles vão ser distribuídos e por onde eles vão passar. É o caso entre Rússia e Ucrânia. Qual é o problema aí entre Rússia e Ucrânia? Rússia e Ucrânia, galera, eles eram parceiros desde o tempo da antiga, né, União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eram parceiros, tá? Só que, mais atualmente, a gente passou a ter um conflito muito grande de ideias entre eles. A Ucrânia quer se alinhar ao bloco, né, da União Europeia. E a Rússia não quer ter posicionada próximo ao seu território forças da União Europeia. Existe uma disputa ali ideológica diferente entre o Putin, que é o líder russo, e os governantes de outros países europeus. Então, a briga foi a seguinte: a Rússia queria manter a sua influência sobre a Ucrânia. A Ucrânia não queria. E por conta desse processo sendo legal, né, o governo atuando em relação a se afastar da Rússia, se aproximar da União Europeia, a Rússia começou a fazer uma série de sanções contra a Ucrânia. E uma das sanções que a Rússia fez contra a Ucrânia foi anexar uma área chamada de Crimeia. A Crimeia, galera, já foi uma área russa, mas foi doada à Ucrânia com o fim da União Soviética. Agora eles simplesmente tomaram aquela região. Aí tu vai me perguntar, por que isso está acontecendo, Jair? Qual é o ponto dentro disso? É o seguinte, hoje a Europa depende muito de gás natural. E o principal fornecedor de gás natural europeu é a Rússia. Só que ela atravessa vários gasodutos por dentro da Ucrânia. Ah, então tem a ver com essa posição estratégica? Sim. Porque os acordos mais antigos entre Rússia e Ucrânia faziam com que essa passagem do gasoduto fosse muito barata para a Rússia, trazendo ainda vantagens em passar o gasoduto por lá. Agora imagina, a Ucrânia se alinhando à União Europeia. Todos esses acordos que estavam firmados no passado, eles caem. E novos acordos são firmados. E a Rússia começou a ficar com medo de perder essa influência, de perder esse poder. Por isso das sanções, por isso da anexação da Crimeia. É uma luta, é uma pressão gigante por conta dos recursos energéticos que ali atravessam, tá? Por fim, galera, a gente precisa entender que vários outros conflitos no mundo já aconteceram e continuam acontecendo por conta de interesses econômicos, principalmente quando a gente fala de recursos naturais, tá? Como exemplo que a gente pode dar aqui? O petróleo. Olha só, galera, o espaço que mais concentra petróleo no mundo é aqui. É um lugar chamado de Oriente Médio. E o Oriente Médio é conhecido pela gente como um barril de pólvora. Por que ele é um barril de pólvora? Muito simples. Porque ele tem uma grande quantidade de recurso natural. E esse recurso é o petróleo, que é a principal matéria energética e industrial do mundo hoje. Então quem domina petróleo tem poder. As guerras produzidas dentro dos países do Oriente Médio, elas são pelo controle do petróleo. Elas são pelo controle dos valores que esse ouro negro traz para essa população não, né? Mas para esses líderes desses países, beleza? Então, ó, os conflitos pela matéria-prima, né, os interesses em relação à matéria-prima, fontes energéticas, também geram diversos conflitos no mundo, principalmente no Oriente Médio e no continente africano, né, até os dias de hoje, tá bom? Gente, por hoje é só. A gente vai continuar esse papo na nossa aula ao vivo, na nossa aula online, sem problema nenhum. Qualquer dúvida,
Mensagenzinha no Teams, a gente se comunica, tá? A gente se vê na próxima. Beijão e até mais, galera.